Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar mais acerca do milênio, do reino milenar, que a gente vai ver nos textos de hoje, que é aqui na terra e não no céu. Ou seja, as igrejas têm ensinado por aí que quando a gente morrer, a gente vai para a glória e a glória será no céu. Que o reino de Jesus vai ser no céu, e na verdade não. A gente vai ver em vários textos da Escritura inteira que o reino é na terra. Vamos começar o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5. As bem-aventuranças de Jesus. Jesus vai dizendo as bem-aventuranças e no versículo 5 ele diz assim: Bem-aventurados os que choram. Não, no 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. No 5. Bem-aventurados os humildes, pois estes herdarão o céu? Não, herdarão a terra. Segundo o texto, os humildes vão herdar a terra. Ou seja, a igreja de Jesus herdará a terra. Está prometido na palavra que a nossa herança é na terra. Vamos agora para a palavra de Deus em Salmos 115, versículo 16. Estou abrindo minha Bíblia aqui, né? Capítulo 115, versículo 16. Os mais altos céus são do Senhor, do Criador de todas as coisas, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ou seja, o céu é do Pai, é feito para o Pai e para a criação que o Pai destinou a viver lá no céu, ou seja, os seres celestiais, os anjos. Mas os céus são para a glória de Deus, e a terra ele deu aos filhos dos homens, ou seja, a nós, os humanos. Ele deu a nós a terra. Ele deu aos humanos, aos seres humanos. Vamos lá em Salmos, capítulo 2, versículo 8. Abri a Bíblia em Salmos 2, 8. Tô demorando um pouquinho porque eu só tô com uma mão segurando o celular para gravar e a outra abrindo a escritura. Daí, então, é um pouquinho complicado, mas com a graça de Deus a gente consegue, né? Salmos 2, verso 8, que diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua propriedade. O que o texto está dizendo? Que se a gente pedir, Deus dará as nações por herança a gente, e os fins da terra por tua propriedade. Ou seja, quando que isso aconteceu? Quando que Deus deu nações por herança ao povo dele e os confins da terra, os fins da terra por propriedade? Ainda não aconteceu. Mas irá acontecer quando Jesus vir e estabelecer o reino dele aqui na terra. Por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. Se ele diz que bem-aventurados os humildes que vão herdar a terra, ou seja, o reino de Deus será aqui na terra. E a gente vai ver muitos versículos falando sobre isso. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Nunca isso aconteceu, nunca isso se cumpriu ainda. Mas se cumprirá quando Jesus vir estabelecer o reino dele aqui na terra. Vamos para Salmos 22, 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Quando que o Senhor dominou sobre as nações? Quando que o Senhor estabeleceu o seu reino entre as nações? Nunca, pessoal.
Nunca. Ainda não. Ah, mas o reino é agora. O reino não é agora. Prova disso é que nós estamos debaixo do comando de Satanás nesse mundo. Um mundo jaz no maligno. Um mundo jaz no maligno. Por que a gente vê tanta desgraça acontecendo nesse mundo? Tanta violência, tanto ódio, tanto rancor? Porque Satanás está dominando. O pecado deu legitimidade a Satanás agir, operar e trazer tanta desgraça. Aí os ateus pensam: ah, mas e Deus não vai fazer nada? Deus está deixando rolar. Deus está deixando o diabo se enrolar com seu próprio laço que ele criou. Mas no final das coisas, Satanás será julgado e condenado, e assim como todos os que fazem maldade. Ou seja, Deus é justo, só que ele tem tempo certo, tempo determinado para fazer justiça. Não é de uma hora para outra que a justiça vem. Está tudo cronometrado no cronograma de Deus. Claro que às vezes nós, como seres humanos, a gente não entende isso e quer que a justiça venha rápido, mas a justiça de Deus não é no nosso tempo, e sim no tempo dele. Mas ele virá e fará justiça. Entendeu? Jesus virá e fará justiça. Então, o reino de Deus ainda não se estabeleceu nessa terra, mas virá e se estabelecerá. Jesus é rei pela fé, é rei dos reis e senhor dos senhores? É, porque ele conquistou na cruz o direito de ser rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ele ainda não veio como rei dos reis e senhor dos senhores. Porque a primeira vinda ele veio como cordeiro, como uma ovelha que deu a vida por milhares e milhares e milhões de ovelhas que estavam perdidas. Ele se colocou como sacrifício. Ele, perfeito, sem pecado, se colocou como sacrifício por nós pecadores. Mas agora, na segunda vinda, ele virá como o rei. Como o rei disposto a assumir o seu trono. Entendeu, pessoal? Por isso que diz: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, pessoal, ele não está dominando sobre as nações ainda, mas irá dominar, vai dominar. Vamos ao outro texto de Salmos 82, capítulo 82, versículo 8. Estão percebendo, pessoal, que o reino de Deus é aqui na terra? Não é no céu. Ele não nos prometeu o céu. Claro, o reino vem de lá, vem do céu. Por isso que em Mateus fala reino dos céus, porque o reino vem da onde? Vem dos céus, mas será estabelecido na terra. Esse é o plano, desde o início esse é o plano de Deus. No Éden, Deus estava no céu, mas na viração do dia ele vinha para a terra para ter com Adão e Eva. Ou seja, desde o início Deus quis isso, de habitar com o homem. E isso se estabelecerá plenamente na eternidade. Começará no milênio com Jesus reinando sobre as nações, ao trono do Filho sobre as nações. E por completo, para cumprir todas e cabalmente cumprir todas as profecias, é na eternidade, com a vinda da nova Jerusalém descendo do céu. Por que ela desce do céu? Se a gente vai morar para lá, no céu, não era mais fácil a gente subir do que ela descer? Se fosse assim como as igrejas têm pregado, a gente teria que subir, e não a nova Jerusalém descer. Ou que história é essa? É elevador para subir, descer e depois subir de novo? Não tem cabimento, né, pessoal? Não tem cabimento. Então vamos lá.
82, Salmos 82, versículo 8. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Plano de Deus desde o princípio é ter as nações por herança, fazer o seu povo governar sobre as nações. Isso era o projeto inicial no Éden, para Adão. Só que Adão pecou, caiu e destituído foi da glória de Deus. Por isso Satanás começou a reinar e dominar sobre esse mundo. E Satanás reinará até o dia da volta de Cristo, porque quando Cristo vier, acabou para Satanás. Acabou. O reino será estabelecido na terra. Ele será preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos será solto e enganará as nações que restam. Tentará enganar e enganará milhões de pessoas dessas nações que restam. Mas depois será lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. E nunca mais incomodará e destruirá a terra. Nunca mais. E justiça eterna será feita. Então a gente tem que entender esses textos para compreender o quão grande é o reino e o quão poderoso é o Senhor e o quão magnífico é a mente do Senhor. Porque Deus, o Pai, o Criador, tem feito tudo, planejado tudo. E se a gente entender essas coisas, a gente vê o quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele pensa em tudo, em toda a sua criação. É magnífico, pessoal. Vamos agora para o profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 14 ao 18. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. E lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra. Aonde? No céu? Não. Multiplicardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Pessoal, que texto forte é esse? Mais explícito do que isso não existe. Por que o povo não se lembrará da Arca da Aliança? Porque na antiga aliança, a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado, simbolizava a presença do Senhor ali com eles, a presença do Deus vivo com eles. Ou seja, simbolizava a presença do Deus vivo, a Arca da Aliança. Então, como o texto diz, naquele dia eles não vão se lembrar mais dela, nem vão sentir falta dela. Por que não vão sentir falta? Porque naquele tempo chamarão a Jerusalém de o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, e Jerusalém e nunca mais andarão segundo o seu coração maligno, ou seja, não vai haver maldade, porque o trono do Senhor, o reino do Senhor estará estabelecido em Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo vindouro, não deste mundo caído que estamos agora. Será a capital, será o trono universal de Jesus comandando, e as nações irão para lá. As nações se ajuntarão a ela em o nome do Senhor, e a Jerusalém nunca mais andarão segundo o seu propósito, seu coração maligno, ou seja, nunca mais farão maldade, como existe hoje em dia. Não haverá maldade. Por que não haverá maldade? No vídeo que eu fiz ontem, que está aí no canal, o Milênio com Jesus e Satanás preso, eu explico que não haverá maldade porque Satanás está preso num abismo, encarcerado por 1000 anos. Por isso o reino de Jesus será um reino de paz nessa terra. E naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, as duas casas de Israel,
gentios e judeus, Judá, judeus, e casa de Israel, os gentios, e juntas virão a terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Tá vendo? A promessa sendo cumprida. Deus falou que ia dar essa terra de herança. E, claro, que na eternidade se cumpre cabalmente, né? 100% as profecias, né? A gente vai entender nesses textos agora que a gente vai ver os próximos textos. Mas antes, vamos para Zacarias 14. Zacarias 14, um versículo muito importante, porque é o versículo que... é o capítulo, melhor dizendo, muito importante, porque é um capítulo de transição do mundo atual, como nós conhecemos, para o mundo vindouro. Ou seja, o reino de Satanás sendo destituído e colocado o reino de Cristo nessa terra. Então vamos a Zacarias 14. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada... Vamos parar um pouquinho. O próprio Deus permitirá que o anticristo e todo o seu exército cerque Jerusalém. E o que vai acontecer com Jerusalém? Por que Deus permite? Porque eles negaram o Messias, Jesus Cristo. Eles negaram o Messias, Yeshua HaMashiach, como o nosso Messias. Por isso eles vão sofrer um pouquinho, né? Ou seja, a justiça virá sobre eles também, porque eles negaram a fé em Jesus. Por isso Deus está permitindo que o anticristo faça isso com eles. E o que o anticristo vai fazer com eles, o exército do anticristo? Deus vai permitir com que as nações se levantem contra Jerusalém e a cidade seja tomada. As casas saqueadas e as mulheres forçadas. Meu Deus, o que é isso? Eu não posso nem falar muito o que é isso, porque senão o vídeo cai aqui no YouTube. Mulheres forçadas é isso mesmo que vocês entenderam, pessoal. Será uma desgraça, desculpe a palavra, mas as mulheres serão forçadas. Aquilo lá mesmo que vocês pensaram, né? E as casas saqueadas, ou seja, haverá matança. Metade da cidade irá para o exílio, ou seja, será presa, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Ou seja, o anticristo e seu exército vai conseguir bagaçar, né? Num termo aí que a gente pode falar, bagaçar, destruir metade de Jerusalém. Ou seja, ele vai conseguir por permissão de Deus, porque isso é juízo sobre Jerusalém também. Entendeu? Metade. Mas ao contrário da Grande Babilônia, o resto das cidades do mundo, do sistema, serão completamente destruídos. Jerusalém não. Jerusalém ficará metade ali, firme e forte. Firme e forte entre aspas, né, pessoal? Porque serão tempos difíceis, mas Jerusalém ficará de pé, não será destruída como as outras nações da terra, as outras cidades das nações, como o texto diz lá em Apocalipse, né? Na queda da Grande Babilônia. Ou seja, coisas terríveis vão acontecer para Jerusalém e a gente não vê ninguém pregando isso, ninguém alertando os judeus do juízo que Deus vai fazer sobre eles. Poucas pessoas estão falando. Ou seja, a igreja hoje em dia fica num emocionalismo, as denominações dizendo, Israel daqui, Israel dali, e não sei o que, vamos para Israel e fazer caravana para Israel. Não fala a palavra dizendo que eles estão em pecado e eles precisam se arrepender, porque grande é a fúria do anticristo, do diabo contra eles, e Deus vai permitir isso acontecer. Então, o Senhor sairá e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Ou seja, aí Deus mudando
a sorte deles. Naquele mesmo dia estarão os seus pés. Os pés de quem? Os pés de Jesus, do nosso Rei, sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será dividido no meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias dos Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Arrebatamento, pessoal. Virá o meu Deus e todos os santos com ele. Não só os anjos, como os santos mesmo. Os santos na igreja. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, e quando a tarde chegar haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. 9. O Senhor será rei de toda a terra. Milênio. Ou seja, perceba uma transição. O texto fala claramente a entrada dos inimigos do povo de Deus em Jerusalém para tentar destruir a cidade, mas não conseguirão. Conseguirão fazer a bagaceira só com metade da cidade. E aí Deus entra na peleja, restitui a sorte de Judá, de Jerusalém, do povo de Israel, da carne, né? Do povo de Israel carnal, da carne. E ali os santos vêm com Deus. No 5, então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele, a igreja ajuntada, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Aqui no 9, Zacarias capítulo 14, versículo 9, já é o reino estabelecido. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Por que o texto diz isso? Um será o Senhor e um será o seu nome. Porque hoje em dia a gente vê digamos assim, várias formas de se adorar a vários deuses, né? Existem várias religiões, vários deuses sobre a face desse mundo. Várias idolatrias com vários ídolos, então nesse dia não haverá mais essa misturança de religiões, mas um será o nosso Deus, o verdadeiro Deus, Jesus, o Filho, reinará sobre a terra. Por isso, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Ao sul de Jerusalém, ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Percebam, pessoal, que o texto fala que Jerusalém será uma planície, será planificada, porque Jerusalém está rodeada de morros, né? De montes, ou seja, lugares altos, e ela será planificada. E ali será estabelecido o reino de Jesus. E habitarão nela, no 11, e já não haverá mais maldição, né? Jerusalém habitará segura. Esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E sua carne será consumida. Percebam, os povos aqui é o povo da besta, o povo do anticristo. Todos que subiram para guerrear contra Jerusalém, a carne deles será consumida, estando eles em pé, e lhes apodrecerão a língua na sua boca, ou seja, dentro da sua boca, a língua deles vai apodrecer. Essas pessoas marcadas pela besta que foram contra Jerusalém, que o anticristo convocou o exército, eles foram contra Jerusalém, acontecerá isso. A justiça de Deus caindo sobre eles. Vai apodrecer a língua dentro da boca deles. Naquele dia haverá
da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um se levantará a, se levantará a sua mão contra o seu próximo. Ou seja, haverá confusão dentre eles mesmos. Um vão se matar os outros, né? E também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntará às riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ajuntarão, né, as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata, vestes e grande abundância, ou seja, despojos, né? Quando há uma tomada de um reino, sempre há despojos. Por isso que Deus está retratando aqui no capítulo 14 de Zacarias que haverá despojos também, né? Como esta praga, assim será a praga dos cavalos e dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais daquelas nações. Aí, a parte importante. Então, no 16, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Ou seja, que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Virá contra Jerusalém quem é marcado pela besta, né? Quem é marcado pela besta. Mas terão pessoas que não irão contra Jerusalém, ou seja, nações que não irão, que não colocarão a marca da besta. Deus nos dá a entender isso. Por quê? Porque, ó, então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão anualmente para adorar o rei. Como eles vão adorar se eles estão condenados? Claro que eles não estão condenados. Eles entrarão no reino, porque eles não pertenceram à besta. São nações que não colocaram a marca da besta, mas também não têm o Espírito Santo dentro deles. Eles não nasceram de Jesus, não nasceram de novo. Por isso eles serão mandados, sacerdotados e reinados por nós, né? Pela igreja de Jesus. Subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus, né? E celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Ou seja, eles são obrigados a obedecer a Deus. Eles vão ser obrigados, digamos assim. Porque se eles não vier, a chuva não vai vir sobre eles. Ou seja, eles vão precisar plantar, vão precisar trabalhar para comer e beber. A igreja não precisará mais porque já estará vivendo, digamos assim, num estado eterno, glorificado. Ou seja, nós não vamos precisar nem de pão, nem de água para sobreviver. Porque Deus nos colocará em um estado glorificado. Ou seja, nós com os corpos transformados, a gente não vai precisar mais de alimento, nem de água. Por isso que eles vão precisar adorar o Senhor, ou seja, vão ter que subir para Jerusalém para celebrar as festas. Ó, e o que acontece? Se eles não subir, não vai cair a chuva para eles, ou seja, vai faltar chuva, vai faltar água para as plantações deles, e como que eles vão beber, como eles vão plantar, colher o alimento se não tiver chuva. Ou seja, então, vamos ao 18. Se a família dos egípcios não subir para participar, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, não vai ter chuva. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do Senhor, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão e lançarão mão delas, e nelas cozinharão a carne do sacrifício, e naquele dia não haverá mais mercador no templo do Senhor dos Exércitos. Coisa que hoje em dia existe mercador, né? Existem muitos falsos pastores, né? Falsos mestres. Naquele dia será um reino pleno, um milênio estabelecido na terra. E para a gente terminar, eu quero ler rapidinho a promessa que Deus fez a Abraão, né?
Gênesis 15, 18, né? Pra gente terminar rapidinho. Para não ficar um estudo muito longo. Creio que vocês já entenderam. Se não entenderam, venham e podem me chamar para tirar alguma dúvida. Vamos lá. Gênesis. Primeiro vamos no 13 e 15. Capítulo 13, versículo 15. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Aí uma pergunta. Quando que Abraão e sua descendência conquistaram aquela terra? Em vida eles não conquistaram, pessoal. Eles não conquistaram. Mas a terra que Deus prometeu a eles e a sua descendência será nossa. No milênio, parcialmente e grande e totalmente, melhor dizendo, a sua plenitude será quando vir a Nova Jerusalém. Deus habitando com os homens será justamente naquele perímetro que Deus estabelecerá o seu reino eterno, aonde Abraão andou, aonde Abraão peregrinou. Gênesis 15, tô com Apocalipse na cabeça, pessoal. Gênesis 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito, desde o Nilo, até o grande rio Eufrates. Pessoal, nunca aconteceu em tempo algum nesse perímetro enorme do Nilo. Você pode entrar no Google Maps e pesquisar quão grande é o perímetro do Nilo ao Eufrates. E Deus promete essa terra para eles. Dei esta terra desde o rio do Egito, do Nilo, até o grande rio Eufrates. Ou seja, ainda não aconteceu, mas se cumprirá no milênio. Não só Abraão, Isaac e Jacó, que estarão ressurretos, que serão ressuscitados na vinda de Jesus, mas também a nós. Ou seja, nós vamos receber essa herança que foi feita para Abraão. Olha quão glorioso isso é. E qual é a terra que Abraão pisou? É no céu? Vamos dizer que é terra celestial? Não, pessoal, é terra aqui, no nosso planeta. Do Eufrates, do rio Nilo, do rio do Egito até o Eufrates. Ou existe um rio Nilo e até o Eufrates no céu? Não, pessoal, é aqui na terra. Então, o reino de Deus será estabelecido aqui na terra, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, mande para alguém que gosta de estudar a palavra de Deus para fortalecer o canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Aguardem os próximos vídeos. Deus abençoe a todos, pessoal.